Olá, bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, neste sábado, neste novo ano. Quero iniciar o meu serviço ao Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador, o meu Rei, o meu Deus, a quem sirvo, falando sobre o culto, querido, porque muito se ouve na televisão, na internet, no TikTok, nos podcasts, principalmente no meio pentecostal, a questão do culto de libertação. Hoje é culto de libertação. Nós não vemos em nenhum lugar das Escrituras Sagradas este tipo de culto de libertação. Porque o culto a Deus é realizado por pessoas libertas, por pessoas que conheceram a verdade. Como muito se tem citado esta palavra do Senhor Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas muitos recitam este versículo sem entender. E é por isso que o salmista, no Salmo 51, vai dizer: quem autorizou vocês a recitarem os meus mandamentos? Ou os meus estatutos, né? Estou na minha mão aqui um livrinho, Manual dos Catecúmenos. Esse livrinho foi editado em 1956. Eu tinha 2 anos e meio, não tinha nem 3 anos de idade, quando este livrinho foi editado. E Reverendo Ludogero Braga, um dos pioneiros do presbiterianismo no Rio Grande do Norte, ele cedeu este livro ao meu pai, que já está na glória. Então, Reverendo Ludogero Braga, que editou em 1956, né? E meu pai serviu lá exatamente nos anos 55 e 56, na Igreja Presbiteriana de Caicó. Alguns requisitos aqui do culto a Deus, o reverendo Ludogero nos traz. Ele diz: nem todo culto é aceito por Deus. É verdade. Existe a ideia errada de que basta estar alguém invocando o nome de Deus, seja de que modo for, para que ele esteja presente. Mas não é isso. A palavra de Deus nos ensina. O Senhor disse certa vez que os sacrifícios, as luas novas, as reuniões, as festas de Israel lhe eram abominação. Isaías capítulo 1. Jesus também ensinou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer que no dia em que ele voltar, muitos vão dizer: Senhor, eu ensinei em teu nome, Senhor, eu profetizei no teu nome, Senhor, eu curei no teu nome, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. E Jesus lhe dirá explicitamente: apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Iniquidade é mentira, é perversidade, é injustiça. É tudo aquilo que traz mal ao ser humano. Então ele diz: o culto deve ser realizado com fé. O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 11 que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Deve ter certeza de que Deus existe e é galardoador de todo aquele que o busca.
e que devemos buscar com fé, com certeza de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. No culto que tributamos a Deus, precisamos procurá-lo com fé viva. O culto deve ser realizado em espírito, por isso queremos dizer o culto sem auxílio de qualquer objeto, de qualquer representação material. Então, meu querido, o reverendo Ludogero traz uma série de argumentos sobre a questão do culto, né? O erro que muitos ainda cometem ao dizer: hoje é culto de libertação, vamos ao culto de libertação. Como é que você vai cultuar a Deus preso a um vício? Como é que você vai cultuar a Deus preso a um demônio? Você está endemoniado. Não existe isso, meu querido. Não existe culto de libertação. Isso é um engodo de Satanás, é uma mentira. É certo que a igreja, ou na igreja, existem pessoas falsas, mentirosas? Sim. É certo que na igreja existe o joio e o trigo? Sim, Jesus Cristo disse que o diabo, o inimigo de nossas almas, plantou o joio lá. E quando os discípulos pediram ao Senhor Jesus poder para expulsar, para arrancar o joio, Jesus disse: não, porque vocês não sabem discernir direito e vão acabar arrancando o trigo no lugar do joio. Deixem crescer juntos. Quando eu vier na minha glória, eu vou colher o meu trigo e vou amarrar o joio em fardos, né? Em molhos, e vou tocar fogo neles. Primeiro o Senhor Jesus vai colher o seu trigo, levar os seus filhos, e aqueles que ficarem serão joio, serão amarrados, presos e queimados. Mas eu quero trazer 2 textos bíblicos para testificar do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. Não há culto de libertação. Isso é um engodo de Satanás. Ninguém vai para a igreja expulsar demônios, porque a igreja é casa de oração. É o lugar onde os crentes se reúnem para cultuar a Deus. Nós vemos naquela passagem de João, quando Jesus para ali no poço de Jacó e espera aquela samaritana, e ela vem buscar água, e Jesus pede água a ela, e ela diz: ora, Senhor, sendo tu judeu, me pedes água, que sou samaritana? Ou seja, havia uma intriga entre samaritanos e judeus. Eles não se peitavam. Então Jesus disse: mulher, se tu soubesses quem eu sou, tu é que me pediria água, água viva, e eu te daria. E tu me pediria e eu te daria. Falar mais de perto aqui. Então, queridos, ninguém vai à igreja para expulsar demônios, para se libertar de demônios. Primeiro você se liberta, depois você vai cultuar a Deus. Jesus Cristo disse: quando você for deixar uma oferta e você estiver em pecado, deixa a tua oferta ali, vai, reconcilia-te com o teu irmão, faz as pazes, se liberta da ira. Como Paulo diz: não deixe a ira se pôr, ou o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Então Jesus diz: deixa a tua oferta no altar, vai lá, reconcilia-te com teu irmão, com teu próximo, e depois vem e me cultua, vem e me oferta. Então ninguém vai à igreja para culto de libertação. Se você está cheio de cachaça, de uísque, você tem que se libertar disso.
Primeiro você se liberta do vício, da cachaça, do adultério. Primeiro você se liberta do ódio para poder oferecer a Deus um culto, como Paulo vai dizer aqui em Romanos, capítulo 12, que eu quero ler para você. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, em outra versão fala misericórdia, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, eu estou vivo aqui, santo e agradável a Deus. Entende? Paulo está dizendo: rogo-vos em nome de Jesus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Santo, 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 querido. Não é um corpo cheio de vícios, de ódio, um corpo cheio de orgulho, um corpo cheio de rancor, de raiva, mas um corpo santificado na palavra, um corpo livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que eu apresente um culto a Deus, é necessário que eu me liberte do mundo, dos vícios, dos prazeres do mundo, da ira, do ódio, e me apresente a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, culto de libertação é uma mentira, é um engodo de Satanás. Os pentecostais fazem isso sem conhecimento, os adventistas, Testemunho de Jeová, outras denominações fazem isso, culto de libertação. Então, como eu disse, ninguém vai à igreja para se libertar de um demônio. Primeiro você se liberta dele, depois você vai cultuar a Deus. Quando Jesus Cristo entrou no templo e expulsou aqueles homens, ele expulsou comerciantes, roubadores, pessoas falsas. Jesus disse: vocês fazem da casa do meu pai um covil de ladrões, de salteadores, porque eles lá trocavam moedas, vendiam ovelhas, vendiam bode, etc. Então eles faziam da casa do Senhor um comércio. Às vezes muitas igrejas caem nesse engodo e começam a fazer comida na igreja. Ninguém pode realizar um culto a Deus lá na igreja, que é um cheiro de pizza, é um cheiro de churrasco. Ninguém consegue servir a dois senhores, ao estômago e a Deus. Então muitas igrejas deixam certas pessoas que se dizem imbuídas de fé. Não, mas é arrecadação para a igreja. Nós vamos fazer pizza, nós vamos vender churrasco, vamos vender mucunzá, vamos vender isso, aquilo, mas é para arrecadar dinheiro para Deus. Um engodo de Satanás, querido. E Jesus Cristo expulsou aqueles cambistas, chamou de hipócritas, sepulcro caiados. Vocês fazem da casa do meu pai um covil de salteadores, porque a casa de Deus é chamada casa de oração, casa de culto. Então devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vocês que não saiba mais do que convém. Então não fica atrás de coisas de demônio. Lá na igreja de Tiatira tinha uma Jezabel que ensinava coisas de demônio. Então o culto de libertação, querido, é um engodo de Satanás. É uma mentira. E eu vou ler o outro texto aqui em Romanos 16. Romanos capítulo 16, onde Paulo traz as instruções finais, né, da carta aos romanos sobre essas pessoas.
Eu falava da mulher samaritana que ela disse a Jesus: Senhor, eu sei que há de vir o Messias. Uma pessoa entrou no ar, saiu. Tem gente que não tem paciência de ouvir a palavra de Deus. Querido, continue ouvindo a palavra de Deus. Não deixe de ouvir a palavra de Deus. Ela nos fortalece, ela nos ensina, ela nos dá crescimento espiritual. Cultuar a Deus não é só ir à igreja, ter um culto doméstico, ter um culto individual. Cada um de nós prestamos o culto a Deus. Mas, como eu dizia, devemos estar limpos. Aquele que se aproxima de Deus, diz Hebreu, ele deve se aproximar com fé, com inteira certeza de fé, com a sua má consciência purificada na palavra. O crente deve oferecer um culto a Deus com a sua mente sã, limpa dos vícios. Aí tem crente que vai para a igreja e vai com o celular e fica lá nas redes sociais. Ele vai simplesmente para conversar, para abraçar, para gritar, para dançar. Ele não vai oferecer um culto a Deus. Posta no Facebook, indo cultuar a Deus. Que glória! Indo para a igreja glorificar a Deus. Será mesmo? Será que você está indo à igreja glorificar a Deus, santificar a Deus, oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional? Você está limpo da ira, você está limpo do orgulho, você está limpo do ódio, ou você vai lá com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio? João disse que aquele que não ama não pertence a Deus, não conhece a Deus. Tem muitos crentes que dizem que são filhos de Deus, mas odeiam. Deus odeia o pecado. Não, Deus não odeia. Não existe passagem na Bíblia dizendo que Deus odeia. Biblicistas botaram na Bíblia, escreveram que Deus odeia o divórcio. Deus não odeia, Deus desaprova, é diferente. Deus desaprova, né? Mas Deus permite. Jesus Cristo disse isso no Evangelho de João. Quando perguntaram a ele sobre o repúdio, ele disse: olha, se você repudiar a sua mulher por qualquer coisa, você comete adultério. Qualquer homem que olhar para uma mulher com a intenção impura, já pecou, já adulterou. Então basta olhar com a intenção impura. Mas Jesus Cristo disse que, no caso das relações sexuais ilícitas, quando houver um relacionamento sexual ilícito, então que se dê carta de divórcio. Jesus, então, permite dar carta de divórcio. Então, sem mais delongas, o segundo texto de Romanos que quero deixar para você, para que você cresça e saiba discernir na palavra de Deus que não há culto de libertação. Isso é uma mentira de Satanás, isso é uma invencionice dos pentecostais, dos testemunhos de Jeová e outros, da igreja quadrangular, da CCB. Então, todas são igrejas heréticas que pregam heresia, querido. Culto de libertação. Vá lá se libertar da cachaça. Vá lá se libertar do ódio. Vá lá se libertar do demônio, disso, daquilo. E será que você vai lá se libertar de Mamon? Quem é Mamon? É o Deus da riqueza, é o Deus do dinheiro. Então muitos crentes querem servir a Deus e a Mamon. Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon, porque vocês hão de amar a um e aborrecer a outro. Então o crente não pode servir a Deus e às riquezas, a Deus e a Mamon, a Deus e aos vícios, a Deus e o mundo da política, etc., da sujeira, da injustiça, da corrupção. O crente tem que ser limpo, o crente tem que ser honesto, o crente tem que ser santo. Apocalipse 22, Jesus disse: aquele que é santo se santifique mais. Se santifique mais, meu querido. Paulo diz aqui: rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina de Jesus Cristo.
Paulo está rogando em nome de Jesus, no capítulo 12, que apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, santo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Quando você vai à igreja, você está livre de pecado, está livre de orgulho, está livre da ira, está livre da ira, do ódio. Ou você vai para a igreja, você acabou de brigar com seu marido, acabou de brigar com sua esposa, aí vai para a igreja. Ah, eu vou para a igreja, eu vou deixar esse condenado aí em casa e vou para a igreja, eu vou me santificar. Como? Você vai com o coração cheio de ódio. Como é que você vai se santificar na igreja se você está com o coração cheio de ódio? Primeiro, devemos nos libertar do ódio, para depois oferecermos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então Paulo diz, cuidado, irmãos, rogo-vos a vocês que noteis aqueles que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina de Jesus Cristo. Desviai-vos deles, porque esses tais não servem ao Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas não servem a Jesus Cristo. Essas pessoas servem a si mesmo, ao seu estômago, como diz Pedro. Homens avarentos, homens que amam o dinheiro, cujo Deus é o próprio estômago. Então, Paulo diz aqui, essas pessoas não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ego, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas ingênuas. A mim não enganam, a mim não enganam. E a você? E a você, meu querido? Tem tantos falsos profetas, falsos ensinadores no TikTok. Olha, é uma gama tão grande. Eu vou te ensinar 10 passos como você ser cheio do Espírito Santo. Eu vou te ensinar 10 passos como orar ao Senhor. Eu vou te ensinar as horas certas como orar ao Senhor. Que loucura! Loucura, meus queridos. São falsos ensinadores. Pessoas com falsas lisonjas. Pessoas até eloquentes. Pessoas formadas. Pessoas que estudaram teologia. Mas são pessoas usadas por Satanás. São pessoas que não servem ao Senhor, diz o apóstolo Paulo, mas enganam os vossos corações. Quanto à vossa obediência, diz Paulo, ela é conhecida por Jesus. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Sejam sábios, queridos, sábios no bem e simples no mal. O Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Você pode dizer amém? Muitos crentes dizem que eu vou pisar na cabeça de Satanás. Está aqui o texto, querido. Em breve o Deus da paz esmagará. Em breve Jesus Cristo esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Por que ele fala debaixo dos nossos pés? Isso é Romanos capítulo 16, verso 17 a 20. Rogo-vos, pois, queridos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, puro, agradável a Deus. Então não existe culto de libertação, isso é uma mentira. Uma mentira, um engodo de Satanás, invencionice de pentecostais, de igrejas heréticas, de pessoas que não têm responsabilidade com Jesus Cristo, de pessoas cujo Deus é o próprio estômago. São pessoas avarentas. Paulo vai chamá-los lá em Filipenses de obreiros fraudulentos. Paulo disse lá em Atos capítulo 20 que, depois da sua partida, muitos lobos ferozes, iriam surgir no meio do rebanho para destruir o rebanho. E infelizmente está conseguindo. Muitos lobos ferozes, pregadores, eloquentes, com lisonjas, com falácias,
sutilezas, enganando a crentes, meninos na fé, crianças precisando de leite, crentes mamadeiras que vivem choramingando, crentes que não suportam essa doutrina. Então uma pessoa entrou aqui ao vivo e logo saiu, não quis escutar a palavra, porque a palavra dói. Paulo disse, eles vão sentir comichões nos ouvidos, querendo ouvir a palavra, mas não suportarão a sã doutrina. Vão se cercar de doutores, de teólogos, mas não suportarão a sã doutrina. Eu estou aqui para entregar a palavra de Deus. De graça recebi, de graça vos dou. Então, meu querido, culto de libertação é um engodo, é uma mentira. Mentira de Satanás. Primeiro, o ser humano se liberta dos vícios, da cachaça. Primeiro, o ser humano se liberta do diabo, do pecado, e serve a Deus, e adora a Deus, e cultua a Deus. Jesus Cristo disse àquela mulher samaritana, mulher, em verdade te digo, que não é nem no monte e nem na igreja. Mas os verdadeiros adoradores adoram aqui, agora, em todo lugar, no meu quarto, na minha sala, andando, caminhando, assentado, deitado, dormindo, de madrugada, como diz J. Neto. Eu sou o cara que se ajoelha e conta para Deus todos os seus segredos. Eu sou o cara que ora pela madrugada fora e muitas vezes machucado, sem palavras chora. Eu sou esse cara. Eu tenho certeza que Deus me escolheu. Se existe um cara que anda de mão dadas com Deus, esse cara sou eu. Então, meu querido, que você possa andar com Deus, de mão dadas com Deus. Orai sem cessar. Então não existe hora para orar. A hora de orar é meio-dia, um dos sons se abafam. A hora de orar é de madrugada. As prateleiras tremem, etc. Mentira. A hora de orar é de manhã cedinho. Qualquer hora. A hora de orar é qualquer hora, querido. Orai sem cessar. O salmista no Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Como é que você medita de dia e de noite? Me diz. Eu aprendi, mas não posso te ensinar porque o meu exemplo não serve para ti. O meu exemplo serve para mim. Deus me ensinou a meditar de dia e de noite, pelas madrugadas, né? Muitas vezes choro, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Então ali acordado, deitado, meditando na palavra de Deus. Então, meu querido, não caia nesse engodo de culto de libertação. Isso é um engodo. Primeiro você se liberta dos vícios, do pecado, da ira, do ódio, e depois você serve a Deus. Depois você cultua a Deus, como Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto. Amém?